E aí, pessoal, tudo bem? É com muita alegria, muita felicidade que iniciamos aqui o nosso primeiro LDVC Talks, que é o podcast da LDVC. A partir de agora, a gente vai começar a trazer aqui para vocês sempre um convidado especial ou alguns convidados aqui especiais para que possam abordar aí temas jurídicos de grande relevância, que será muito importante aí para que você sempre fique antenado nos seus direitos e o principal, saiba exercer os seus direitos, tá? Então, como a gente vai começar esse novo projeto, eu não poderia deixar aqui também de anunciar com muita felicidade os nossos parceiros, né, os nossos patrocinadores que estão aí nos apoiando nesse nosso primeiro podcast. Temos aqui a JHI, né, Michel? Michel vai trazer aí para vocês. A JHI Consultoria Imobiliária. Ela tem 35 anos de experiência em vendas, aluguéis e administração de condomínio de condomínios e associações. É uma empresa aí que a tradição que faz a diferença. Então, se você precisar aí, estiver passando por alguma questão nesse sentido, querendo colocar um imóvel aí para alugar, se você é administrador aí de algum condomínio, né, um síndico, pode contar aí com o pessoal da JHI, liga lá para a Rosana, que ela vai atender vocês, tá? E também, não posso deixar aqui também de agradecer o pessoal da Uslaw. O pessoal da Uslaw, que é uma empresa que integra aí diferentes serviços para atender de forma eficiente as demandas empresariais. Aí, todo empresário tem. Então, eles têm aí uma consultoria empresarial, contábil, paralegal e até de engenharia. Então, pode ficar tranquilo que você precisar. Se você precisa de uma solução no seu negócio, conte aí com a Uslaw, tá? E, gente, para esse nosso programa aqui de estreia, não teria como aqui ser diferente. A gente tem a honra e a felicidade aqui de trazer aqui dois convidados mais que especiais aqui. Um deles é o Dr. João Roberto Ferreira Franco, tá? Ele é mestre em Direito Empresarial pela PUC, doutorando em Direito Político e Econômico aí na Universidade Mackenzie. E ele é autor da tese SAF, da natureza jurídica à obrigatoriedade deste tipo societário ao direito de concorrência. Muito bom ter você aqui com a gente, doutor João. Obrigado, Fernando. É bom estar aqui com vocês também. Legal. E também temos aqui hoje a Kátia Rieira, ela que tem um destaque muito grande aí no esporte, na administração esportiva, né? A Kátia já ocupou posições importantes como presidente do Conselho Municipal de Esportes de São José, secretária de Esporte e Qualidade de Vida de São José também, presidente do Fundo de Apoio ao Desporto Joseense e é membro honorária da Aeronáutica Brasileira, é isso? Isso mesmo. Muito bom estar com você aqui, Kátia. Hoje a gente vai abordar aí esse nosso tema que é a SAF. E você aí com a sua experiência e principalmente esse olhar mais da prefeitura vai poder aí nos ajudar bastante com isso. É um prazer enorme estar aqui com vocês, agradeço muito o convite, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito proveitoso, que eu tenho certeza que muita gente com curiosidades e querendo conhecer principalmente a lei da SAF. É isso aí, gente. Então vamos lá, né? Vamos começar aqui. Doutor João, vamos lá, ainda mais que você aqui é o especialista, né, no direito da lei da SAF, né, você que é o nosso técnico e nosso especialista, fala pra gente aí um pouquinho da lei da SAF, o que ela trouxe aí de novidade aí, o que a gente, apesar de já existir há um tempo, é uma novidade ainda, né, doutor? Bom, a lei da SAF, Fernando, bom dia a todos. Ela é desde 2020, né, que ela está aí na legislação brasileira e ela veio principalmente para salvar os clubes da falência, né? Os clubes de futebol
só falando um pouquinho da história de como é um clube de futebol, né? Todo mundo pensa no clube de futebol, mas como time de futebol. Mas, na verdade, ele é tem a natureza jurídica de associação. E como associação, o clube de futebol ele surgiu lá atrás para as pessoas que tinham interesse em praticar atividades que se desenvolvem dentro dos clubes, das associações, práticas de natação, de outras modalidades que não eram voltadas especificamente para o futebol. Então, o clube de futebol surge das pessoas se reunirem para atividades recreativas. É uma associação de esforço comum, onde as pessoas contribuem com valor para manter aquele espaço da atividade recreativa. Com o passar dos anos e a profissionalização do esporte futebol, depois da chegada ao Brasil, o principal destaque do clube virou o futebol profissional, e não mais aquela questão da associação. No entanto, as pessoas que continuaram dentro das associações e pessoas que estavam preparadas para administrar associações e não um clube de futebol que hoje é uma empresa. Então essas pessoas ao longo dos anos, elas foram administrando os clubes, o futebol, que é uma atividade, é um negócio, é um ramo, é uma atividade de mercado hoje em dia, mundial, como uma associação, como uma atividade associativa. Ou seja, sem gestão, sem condições de administrar, né? Muitas pessoas chegaram à presidência de clubes de futebol sem a menor condição de chegar, né? Por quê? Como se chega a uma associação, a presidência de um clube de futebol, no modelo associativo? Você se reúne ali com seus colegas de clube e fala, vamos votar em mim e eu vou ser o próximo presidente do clube de futebol. E assim é o cara da bocha, o cara que não tem nenhum preparo. A diferença é que o cara da bote, ele não tem ali os torcedores que ficam ali em cima dele e tal. E não tem nenhum preparo. Chegaram aos clubes e fizeram o que fizeram, né? Os clubes de futebol hoje devem bilhões, né? Tem clubes, o Corinthians deve mais de 2, São Paulo deve quase 1, e vários clubes devem muito dinheiro, né? Isso não foi um fenômeno do Brasil, foi um fenômeno mundial, porque desde os anos 90, né, tirando a Inglaterra, né? A Inglaterra foi o país que os clubes já nasceram como sociedade anônima, né? Por conta daquele sistema lá deles. No entanto, eram sociedades anônimas administradas por associados, né? Então não havia venda das ações ao mercado. E aí no início dos anos 80, o Tottenham Hotspurs inaugura, né, essa condição de vender as ações os associados resolvem vender as ações para captar dinheiro. E aí os clubes da Liga Inglesa passam também a negociar suas ações no mercado não de ações, mas no mercado privado, vendendo participações societárias para as pessoas definidas, não é em bolsa de valores. No começo dos anos 90, a Itália, que é a precursora aí de uma legislação que altera os clubes, né? O clube passa a não ser associação e passa a ser uma empresa. A Itália é a primeira, depois vem a Espanha. A Itália, então, foi o primeiro país que teve uma SAF? Foi o primeiro país que teve a legislação que alterava de modelo associativo, né? Porque, como eu disse, a Inglaterra já nasceu sociedade anônima. Tá. Mudou de modelo associativo para modelo empresarial. Então, os times Milan, todos os times ali da Itália tiveram a opção de transformarem-se em empresas mesmo, né? Porque a associação não é empresa, né? Sociedade de pessoas. Sim. E aí depois veio a Espanha, França, Portugal, Alemanha e os outros países. Qual foi o mote? Todos os clubes, em geral, devem mais para o Estado. A maior dívida dos clubes, em geral, é com o próprio Estado, né? Com impostos, encargos trabalhistas, aí no caso do Brasil. E essa legislação veio. E o Brasil, ele trouxe aí qual que é um ponto muito forte da legislação brasileira, né? Trazer investimentos. Então, tem muitos benefícios, né, que a gente pode falar depois, para quem quer ser dono de uma SAF, né, para quem quer investir nesse mercado de futebol. Então, tem benefícios fiscais, tem benefícios de parcelamento de dívidas, né, dos clubes, que até são inovações legislativas muito importantes, que no direito brasileiro até a lei da SAF tem
alguns pontos interessantes jurídicos, né? Que até a lei da SAF, nenhuma entidade que não fosse empresarial poderia entrar com recuperação judicial, nenhuma empresa, né? Um tipo societário, empresa, poderia entrar com recuperação judicial. As associações não são empresas, e a lei da SAF autorizou que o clube originário ele possa entrar com uma recuperação judicial para honrar com as suas dívidas. Então, essa é uma inovação jurídica importante no direito brasileiro, até então não poderia. A segunda inovação jurídica, que era proibida, era transformar também sociedades como associações, fundações e empresas. Também era proibido, você não tinha essa possibilidade de fazer uma operação societária e transformar um pedaço, uma parte de uma associação numa empresa. E a lei da SAF também inovou nisso aí, que é a capacidade do clube, a associação, se transformar numa empresa, ou por um procedimento de cisão, ou por um procedimento de transformação mesmo, por uma operação de transformação onde o clube deixa de existir, né? Como associação e vira uma SAF. As pessoas pensam só em SAF, também é importante falar, como advinda, né, originária do clube. Não, você pode criar uma SAF, abrir uma SAF e começar... Meus amigos, nós temos um grupo de alguma coisa, eu posso... E começar uma SAF aí com um nome, escolher um símbolo, tudo mais, e você pode fazer isso, não tem problema nenhum. A única coisa é que você vai ter que começar os acessos aí nos campeonatos, né? Você não consegue... Você vai ter que começar o clube pequeno e acessar os campeonatos, enfim, etc. O que a gente vê bastante por aí são aqueles... são empresas que acabam comprando clubes que já estão numa segunda divisão. Como funciona a criação da SAF? Primeiro, como eu disse, você pode criar ela... Eu lembrei do Bragantino. Primeiro, o Bragantino não é SAF, né? Ele não é SAF? Curiosamente, o Bragantino não é SAF, ele é uma limitada, né? Porque antes da lei... antes da lei da SAF já existia a Lei Zico, que foi uma das primeiras, que permitiu também alguma coisa nesse sentido, e a Lei Pelé permitiu também. Só que não era SAF, era vender propriamente o clube. Então, o Bragantino ele foi vendido como um todo. Não existe mais a Associação Esportiva Bragantino. Existe só o clube Red Bull Bragantino Limitada, que tem um dono, que é a Red Bull, etc. No caso da SAF, como funciona? O clube precisa fazer uma reunião com seus associados, dentro de cada estatuto de clube, e decidir. Vamos optar por criar uma SAF? Quem cria a SAF é o clube. Quem cria a SAF é sempre o clube. Sim. Não é investidor. E o clube cria a SAF através de uma operação de cisão, né? Ele dá um pedaço do seu patrimônio para essa nova SAF. Não precisa ser entregue todo o clube para esse... Não, geralmente não. Você faz um processo de cisão onde você coloca lá o que é um ativo de um clube. Jogadores de futebol, marca, história. O estádio, né? Se tiver. Estádio, se for o caso... nem todos, né? Mas também pode entrar, né? Estádio. E o que é dos pontos principais, que são a possibilidade do clube participar dos campeonatos. Isso é um ativo. Os clubes têm ali, por exemplo, o Santos tem direito a participar da Série B, o Corinthians tem direito a participar da Série A, o Flamengo da Libertadores e assim por diante. Isso tem valor também econômico. E aí você passa isso para a SAF e dá um valor para a SAF. 1 milhão, 2 milhões, 50 milhões, para falar qualquer valor. E você vende uma parte para o investidor, que vai ser o controlador. Ou seja, o clube, aquela SAF está valendo R$1 milhão, para falar qualquer número, e eu quero vender 50%. Então o investidor vai pagar 500 mil por 50% da SAF e vai ser o controlador. E as dívidas? As dívidas, até aquele momento, elas ficam com o clube originário. E como eu falei, pode utilizar de um processo aí de recuperação judicial ou regime centralizado de execuções também para fazer o parcelamento das dívidas. A obrigação do clube SAF, né, do novo controlador da SAF, além de participar dos campeonatos, é trazer investimentos, né, colocar investimento e disponibilizar 20% do faturamento para o clube originário pagar suas dívidas e 50% de juros, né, de dinheiro do clube que tenha frutos em juros e dividendos. E aí o clube originário que vai pagar essas dívidas, essa é a obrigação. A lei também estipula que o clube originário tem que ficar com 10% das ações, é obrigatório, por conta aí de questões de mudança de nome, cor e cidade, né, para o
controlador não falou, agora o Corinthians vai ser lá no Amazonas e vai ser verde. Não pode mudar o nome do time e tal, só com a proteger. Aprovação do clube originário. Tudo negociado antecipadamente, né? O que vai, vamos dizer, encaixar nesse modelo, vamos dizer, nesse compartimento novo que passa a ser a SAF, com algumas questões que já são autorizativas e o que você não vai mexer, né? Então, é tudo, vamos dizer assim, pré-acordado, com as cartas na mesa. Vocês têm essa responsabilidade, daqui para frente isso é nosso, e a interlocução entre os dois entes, né? O clube originário fica como acionista ali, né, da SAF. E qual que é o ponto importante aí dessa legislação? Não só o investimento, atrair investimento para liquidar as dívidas, como também a gestão, né? Um dos pontos principais é que a própria legislação obriga aí que os clubes tenham uma gestão qualificada, compliance, governança corporativa e etc. Por aí. Isso é fundamental, né, doutor João? Essa questão desse entendimento, porque, como você disse no início, existe muito aquela paixão da pessoa, vamos dizer assim, né, eu amo o meu clube e eu acho que posso estar como presidente, mas nem sempre eu tenho o conhecimento ou tenho uma diretoria capaz. E vamos dizer, esses tropeços ao longo da existência dos clubes se dá muito por isso, né? Essa questão da falta de uma gestão, vamos dizer, profissional. Então, isso é o que acho que é a virada, consolida essa demanda, né? Essa necessidade de você entender que deixa de ser simplesmente um clube de futebol, mas não, eu tenho uma empresa na mão e eu preciso que essa empresa seja sustentável, né? E Kátia, deixa eu te perguntar, quando você olha para a SAF da sua experiência, né, principalmente ali no esporte, nessa parte assim vendo como uma gestão pública ali. Qual o impacto da SAF na vida ali de uma prefeitura? Bom, eu acho que ao longo de anos no Brasil, nós tivemos muito das prefeituras apoiando esses clubes. Então, muito recurso público foi aportado para o desenvolvimento do futebol, que é uma paixão nacional, né? Então, a principal modalidade aí que os brasileiros, e agora o naipe feminino ampliando muito, né? Muitas atletas, muitos clubes. Então, essa mudança também de, acho, uns bons anos, né? Trazendo um outro olhar. Então, a municipalidade, né? As prefeituras, elas, de fato, precisam olhar de uma maneira ampla, geral, para um todo, não para uma única modalidade. E durante alguns anos eu acredito que houve essa, vamos dizer assim, esse olhar mais carinhoso para o futebol, por uma série de demandas da própria sociedade. E com essa legislação, além dela ser muito atrativa, é um modelo que, à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai se desenrolando, você passa a ter mais benefícios, desonera essa questão, né? Porque, de fato, as prefeituras, elas precisam olhar para o esporte de formação, para o esporte PCD, a questão da qualidade de vida e sair desse cenário de um esporte profissional. Então, acho que ajuda, contribui muito para tirar esse peso, né, dos ombros. Tira um pouco do peso da prefeitura de ter que manter. Ali na região, ali em São José, já existe isso? Teve alguém que... tem um clube ali, né, o de São José dos Campos. Sim. Você estava até me dizendo, né, eles já aderiram à SAF ali, né? Já aderiram, né? A história do São José Esporte Clube, ela é uma trajetória aí praticamente, né, centenária, cujas mudanças até em decorrência dessas adversidades aconteceram, né? Já foi Esporte Clube São José, e justamente numa tentativa de reorganizar
a gestão, a administração, passou a ser São José Esporte Clube. E agora nós temos um grupo que está à frente, né, com a SAF, e ainda ela já completou quase 2 anos. E a expectativa é extremamente positiva, dada a expertise do grupo, né? É um empresário, né, que realmente tem essa questão de sucesso, e eu acredito que a leitura é muito assertiva. Óbvio, né, que o torcedor, que a gente não pode deixar de falar deles, né? É uma empresa que tem pessoas que vão lá para apoiar. Eles querem resultado imediato, né? Não, e o joséense, ele é apaixonado pelo São José Esporte Clube, né? A Águia do Vale. E então, assim, o torcedor, ele precisa ter um pouco mais de ponderação, um pouquinho mais de paciência, porque é lógico que a gente não vai, né, ter aquela varinha mágica e que vai fazer a SAF ser um sucesso da noite para o dia. Precisa entender que nem sempre eu vou para uma partida e vou ganhar, né? Eu vou perder, vou ter derrotas. Então, esse processo, nesse aspecto, eu vejo também que o torcedor, ele precisa ter um pouco mais de calma, né? Porque a gente vai do céu à terra, né? Para não dizer o inferno, numa velocidade da luz, né? Se eu estou ganhando, nossa, maravilha, a SAF é excelente, mas eu perco algumas partidas e aí eu passo a não ser mais um bom gestor. Então, isso eu acho que ainda a sociedade brasileira como um todo precisa ter um pouquinho mais de cautela, entender o que é a lei. Os processos não acontecem da noite para o dia, mas eu vejo que é extremamente assertivo e acredito que é um caminho fantástico para os clubes brasileiros. Legal. A Kátia você tocou em 2 pontos muito interessantes, Kátia. Primeiro, sobre a paixão, né? E é interessante ver o mercado de futebol como um negócio, e é um negócio... Acredito que não só o futebol, a gente fala muito do futebol, mas outros esportes também. Eu sei que você é apaixonada aí pelo vôlei, né? O esporte em si, ele é um produto, vou falar do esporte, né? Mas o futebol é mais fácil de você ver. É um produto que ele é diferente de qualquer outro. Quando você compra essa caneta, você compra se ela é bonita, você compra um celular se ele tem a funcionalidade que você quer. O futebol tem o conteúdo passional, um produto que vende por amor. Exato. Né? O esporte em si, ele vende por amor. Então, é um produto que tem uma capacidade de gerar negócios muito grande. Vende o esporte como negócio, o futebol. Então, se a camisa for ruim do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, se o tecido é ruim, o cara vai comprar. O ingresso ele vai pagar. O preço, né? Então, quem tiver... O cara coloca o preço e vai lá e compra. Então, um mercado com um potencial absurdo, né? E a segunda coisa que eu acho muito, a SAF tem essa pegada interessante que você falou, é do futebol feminino. É obrigatório ter a modalidade feminina na SAF, né? Quem quiser... Tem isso na lei ali, tem que obrigar... Pro futebol profissional masculino e feminino, né? Então, eu acredito que vai desenvolver muito aí o mercado, o futebol feminino no Brasil com a criação de novas SAFs, né? E a gente já viu um resultado muito positivo, foi nas Olimpíadas, né? O masculino nem foi. Não foi. E as meninas chegaram lá. Disputar a final. Aliás, essas Olimpíadas, pelo que eu vi, a mulherada que deu mais medalha pro Brasil do que os homens. Medalha de ouro foram só as mulheres. Só as mulheres. Só as mulheres. E em número mesmo de medalhas também. Esse ano é das mulheres. E aí, o que a gente sente falta, né, que é uma legislação também voltada para atração de investimentos em outras modalidades, né, cara? Acho que você sabe, gestora, você sabe bem lá dessa parte. Eu acho que falta pensar em alguma coisa, né? Porque a gente sabe que tem. O futebol a gente sabe que tem mercado. Exato. A gente precisaria saber desenvolver o mercado dessas outras modalidades para que as pessoas, a atividade privada, né, conseguisse patrocinar mesmo o skate, as outras modalidades aí. Tem algumas que ainda giram muito dinheiro, né, que é o surf,
algumas modalidades ainda tem muito dinheiro. Mas Consegue, né? Patrocinador e tal. entrando nesse nicho econômico é a questão do próprio turismo, né? Que o esporte gera. Então, tanto o mercado têxtil, calçados, as lembranças, né? Seja uma garrafinha, um squeeze, um pin, nós temos aí um leque de produtos, né? A atleta que usa uma testeira ou um tipo de, né, um boné, alguma coisa nesse sentido, que você movimenta de fato um mercado fantástico, ocupação de rede hoteleira, né, é um mercado muito sedutor e que eu acho que nós temos ainda muito a evoluir no Brasil, né? Não, com certeza, porque a gente vê lá nos Estados Unidos, eles conseguem fazer isso muito bem, né? Então Exato. tem a NBA ali, todos os esportes ali deles Sim. ali, as confederações ali, as organizações, eles fazem de tudo realmente para isso, né? Beisebol, futebol o tênis, americano, né? O tênis desenvolveu para ser o tênis do jogador de basquete, né? Então, isso. E aí você consegue criar produtos. O futebol, a gente vê uma coisa ou outra nisso, mas ele ainda não explorou tudo que ele poderia, né? Nós temos um mercado aí, inclusive também no desenvolvimento da tecnologia, né? Então, há uns 2, 3 anos, conversando com um rapaz que trabalha na Itália, né? A questão do interesse do mercado têxtil italiano vir investir no país justamente no segmento esportivo. Então, essa movimentação, ela é intersetorial, né? Então, muito bacana. O esporte movimenta, né? Você falou aí do turismo, Cátia, e surgiu aqui, né? Tá aí para aprovar a liberação, né, dos hotéis cassinos aí no Brasil, etc. Isso faz um movimento muito grande. A gente sabe que esse tipo de atividade tem o entretenimento também como pano de fundo, né? Como a atividade principal, eu diria. O cassino fica ali meio que pano de fundo, né? Quem já foi aí em lugares que tem esse tipo de negócio sabe. Tem shows, tem eventos esportivos, né? E o Brasil poderia... Restaurantes, bares. O Brasil poderia aproveitar, né? Incluir alguma coisa de que essas pessoas que querem investir nesse mercado também pudessem investir na área esportiva, de criar locais, né? Acho que a gente tem muito que trabalhar se a gente trouxer a colo, né, ao lado outras legislações aí de desenvolvimento de mercado. Com certeza, com certeza. Que é o turismo, né? E na SAF, doutor, você tinha mencionado assim, que existem algumas vantagens para os clubes que aceitam ali, que aderem, né? Para o investidor ali. Mas para o clube também. Ele tem uma vantagem quando ele adere, né? E a gente, além das vantagens, a gente queria saber quais são as desvantagens, né? Porque o torcedor, a gente teve um exemplo aí do Vasco, que ele acabou virando o SAF, e aí aparecia o presidente ali, o Pedrinho, parecia que ele não podia fazer nada, ele ia dar entrevista, ele falava, não posso falar disso, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, e aí passa aquela imagem para o torcedor de que seria algo ruim, que tem uma desvantagem em ser SAF. Queria que você explicasse aí pra gente. As vantagens, como eu falei, né? Para o clube originário, o que muda é no sentido de que ele vai ter, se também organizado, né? Porque aí quem vai ficar lá no clube originário comandando é o presidente do clube. Ele não sai, não, porque a SAF entrou. Não, ele continua. Não é a SAF entrou, um controlador assumiu a SAF do determinado clube. Por isso que fala SAF do Vasco, SAF do tal. Ah, tá. Porque um controlador assume a SAF é um outro CNPJ. E o clube originário continua. E pela legislação ele tem a vantagem de ou entrar com recuperação judicial, fazer o regime centralizado de execuções para fazer o parcelamento das suas dívidas. Isso já é uma grande vantagem, né? E até para evitar, né, que o pessoal que não conhece, não está acostumado muito com isso... seria aquele caso assim, que a gente vê notícias do Corinthians lá, bloqueou a conta, penhorou, não sei o quê. E é claro para evitar esse tipo de coisa. E é claro que quando você vende as ações, por exemplo, vamos dizer que um clube, como eu volto a dizer, valha a SAF 1 milhão. Eu vendi 500 mil. Esses 500 mil entram no caixa do clube originário, do clube associação lá, que o presidente, os conselheiros vão dar o destino que a lei já coloca uma trava, que é esse dinheiro tem que ir para pagar as dívidas, né? Legal. Dentro de um plano. Para quem investe em SAF, quem compra essas ações, primeiro, tem uma
É uma vantagem assim que eu acho até meio exagerada, que é não pagar impostos durante 5 anos pela venda de jogadores. Isso para quando você investe numa SAF, compra uma SAF, ações de uma SAF de um determinado clube, nos próximos 5 anos que você tiver ali naquela administração, for controlador, o clube for seu, a SAF, você não paga nenhum imposto pela venda dos jogadores. Então, doutor João, mas isso é um fato, vamos dizer assim, um item específico, porque os demais impostos continuam mês a mês, normal. Aquela questão da declaração do imposto de renda, até para você realmente demonstrar vamos dizer, o saneamento, a boa condução. Então, isso seria um item da legislação que seria um benefício. Mas deixar claro que o clube não deixa de cumprir as demais... A SAF tem que pagar lá os seus impostos. E são os impostos que ela vira uma atividade econômica diferente da associação, né? Esse é se você perguntou da desvantagem, esse é um grande argumento dos presidentes de clube... Que não aceitam a SAF. Com seus conselheiros ali é o seguinte, como associação é um regime tributário. Mas nós temos benefícios por ser associação, blá, blá, aquela história toda. Como entidade empresária, sociedade anônima do futebol, você cai aí na tributação normal de qualquer empresa. Você pode escolher lucro real, né? E você vai ter que pagar os impostos de acordo com o seu resultado esportivo, o seu lucro, né? Então, lá na última linha, deu lucro, imposto de renda, contribuição social sobre lucro. As associações não têm fins lucrativos. Então não incidem esses impostos. Não incide imposto de renda e contribuição social sobre lucro. Então esse é um grande argumento que eles chamam de negativo. Se virar SAF, vou pagar imposto. Mas não é bem assim, né? Porque vai dar lucro. Hoje, como associação, não dá lucro. Então não adianta nada. E também, uma outra questão que se fala aí, voltando para o lado da paixão, né? É que o clube não vai ter mais a característica, por exemplo, de ser um time dos seus torcedores. Eu não vejo desse lado, né? Porque o mundo inteiro está fazendo assim. Isso é um grande argumento, né? Vou falar aqui do Corinthians, que tem chama-se de time do povo, né? Não vai ser mais do povo, vai ser do empresário. Eu não vejo por esse lado, né? Esse é outro grande argumento de negatividade da SAF. Que o clube... Mas até dentro da legislação, eu acho que é justamente o caminho contrário, porque a SAF, ela pode, inclusive, lançar os debentures, né? Pode. E aí, aquele apaixonado, que inclusive é um dos argumentos que a gente lê muito quando a questão da SAF surgiu, né? Do apoiador, aquele... torcedor apaixonado, ele vai poder adquirir aquele título e num prazo não menor do que 2 anos, ele vai poder sim estar apoiando. Então você não precisa de um aporte robusto. Então, quer dizer, você também está ajudando. Então, acho que você se sente até mais pertencente ao seu, você sente que ao você seu time, ao seu, né? à sua camisa, e faz uma contribuição de fato, né? Legal. E até do meu doutorado, da minha tese, né, que no futuro, que eu não vejo muito distante, vão ser negociadas ações das SAFs na Bolsa de Valores para qualquer um comprar. Será mesmo? Seja torcedor ou não do time, você vai poder, se o time, você falar que é uma empresa que tem um resultado positivo, eu quero investir. Sim. E você vai poder comprar, né, na Bolsa de Valores aí, as ações dos clubes. Isso está no estudo do meu trabalho aí de doutorado. E falta pouco para isso acontecer. Né? Precisa o mercado estabilizar mesmo e essa questão ficar bem definida. Como você falou aí do questão do Vasco, né? A legislação é nova. Sim. Então, no meu entendimento jurídico, houve uma interpretação equivocada, no caso ali da decisão que tirou o controlador da SAF, né, o investidor do controle da SAF do Vasco, e colocou de volta o presidente da associação clube originário. Em uma empresa normal, uma SA normal, para você conseguir tirar um controlador do poder, você precisa de demonstrar, assim, é uma dilação probatória que a gente chama no direito, né? O processo precisa
correr assim de uma forma tão longa de provas, de uma série de provas, que identifique que aquele controlador ele está prejudicando a própria empresa ou cometendo atos ilícitos. Não é uma coisa tão simples de você entrar na justiça e falar assim, eu sou dono, vamos dizer, do Magazine Luiza, eu quero tirar a Trajano lá. Entra lá algum outro acionista e o juiz, liminar-te. Não, você precisa demonstrar uma série de coisas. E no caso, que eu acredito por ser passional, né, por ter aqui, o juiz foi lá e já tirou de cara o investidor. O juiz seria mascaíno. Ali foi um grande equívoco, eu acho. Então, a gente precisa também consolidar no direito a interpretação da lei. Porque a lei é muito nova, né? Exato. Mas isso que o doutor colocou com relação a virar ali, a possibilidade de você negociar, né, na bolsa e tal, eu acho que assim, para facilitar, eles deviam ter mudado o nome, porque colocou SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Podia ter colocado Futebol SA. Acho que aí as pessoas iam associar mais essa questão de empresa, entendeu? Ia ficar mais fácil do pessoal perceber. Ô Kátia, deixa eu perguntar, o doutor João mencionou aqui que existe essa possibilidade, assim, que a gente sempre pensa nos times de futebol, que já existem, mas ele falou, você e o seu amigo ali, eles podem, né, se unir e fazer uma SAF e tal, se juntar ali e fazer uma SAF. E com a sua experiência ali, né, através do município, visualizando, enfrentando problemas, quando a gente fala no esporte amador, né, existem ali, a gente vê que a prefeitura ela acaba ali indo para fazer alguns procedimentos, alguns projetos ali para desenvolver a atividade, né, dentro do município. E o que você pode falar para a gente, como que isso poderia ajudar? Que nem vocês ali em São José tem o Adote um Campo, não é isso? Isso, E é um desafio, na verdade, né? A gente tratar do tema futebol e futebol amador, né? A multiplicidade de times que tem. Então foi assim, muito discutido, foi levado, nós levamos assim, muitos exemplos de municípios que têm algo semelhante. Então, muito mais tranquilo é você fazer, né, adote uma praça, né, porque é uma coisa assim, a empresa vai, adota, cuida e você não envolve pessoas. No caso do Adote um Campo, foram vistos modelos de forma a que a gente consiga fazer uma parceria com os times que já de fato jogam naquele determinado campo. São José dos Campos hoje possui 63 campos de futebol públicos. E é realmente muito complexo você cuidar de tudo isso, né? Então, nós estamos, para manter 63, nós estamos falando de roçada, de marcação do campo para as competições. Então, existe uma manutenção, não pode esgotar a grama, porque em época, por exemplo, de estiagem, se não fizer a questão da irrigação, então não são todos os campos que conseguem ter esse tipo de sistema. Então, assim, é de fato uma necessidade de uma parceria entre a iniciativa pública, né, ou seja, a municipalidade, com os usuários, ou seja, os times que usam aqueles campos. E nós buscamos elaborar essa lei, e onde pode ser feita esse adote, né, essa adoção, através de pessoa física ou através de pessoa jurídica. A grande maioria dos clubes em São José, que são amadores, eles não estão muito adequados do ponto de vista estatutário. Então, isso é uma solicitação que nós temos feito várias reuniões para orientar as entidades, esses clubes que já têm aí 3, 4 gerações que vêm, né? São clubes bastante antigos, existem os novos. Então, essa orientação do ponto de vista jurídico, da constituição, né, de uma associação, ou regularizar as existentes, de maneira a poder ter essa efetivação dessa parceria, onde eles passam a cuidar,
do campo, e nós damos a possibilidade, através da lei, deles conseguirem captar recurso, por exemplo, com uma placa publicitária, a publicidade na camisa. Então, existiria uma fonte de recurso regulamentada para que ele pagasse conta de energia elétrica, conta da água, que ele pudesse compor essa questão da irrigação, né, os insumos que são para tratar a grama. Então, eles teriam uma forma de angariar recurso, e o poder público, ele entraria com as demandas mais, vamos dizer assim, de maior porte. Exemplo, unidades que não têm um sanitário PCD. Então, a municipalidade vai, constrói, faz o sanitário, a título de um exemplo. Alguns não têm arquibancada. Então, as grandes obras, nós, enquanto prefeitura, executaríamos. Para fazer arquibancada. Mas no dia a dia, eles teriam essa autonomia e essa fonte de recurso através do ADOT. Então, é um modelo que nós buscamos vários, né, e obviamente passa na questão do olhar do procurador do município, porque é diferente, né? Eu estava conversando com o doutor Fernando, a questão do modelo de Belo Horizonte. Então, eles têm um olhar um pouco mais tranquilo, enquanto que os procuradores em São José dos Campos entenderam que aquele modelo para nós não seria muito interessante. Então, levou bastante tempo, vários meses, mas nós conseguimos estruturar. Então, eu digo que é um dia após o outro. Devagarinho, a gente vai capacitando, a informação e o conhecimento é super importante para que esses, né, times consigam também entender o papel que eles têm enquanto, né, porque eles são lideranças, né, lideranças de bairro, né, fazem a questão da escolinha de futebol para as crianças. Então, é uma composição de uma sociedade. Então, a gente precisa deles. E essa realmente é a nossa ideia aqui. De incentivar, de mostrar para vocês, de informar vocês, né? Às vezes a pessoa tem ali um time de bairro, né? Um amigo meu aqui, o pai dele tem um time bem antigo aqui na cidade de Guarulhos. E é isso que a gente colocou aqui, que o clube, queira ou não, ele é uma empresa. Então ele tem a possibilidade ali de fazer negócios. E a gente, com o doutor João falando, que a gente também não precisa ser só o clube profissional. Exato. Então, o amador, ele pode gerar negócio. Então, às vezes, você tem um time aí no seu bairro, você pode ter essa possibilidade de se juntar, né? Vai atrás de uma banca de advocacia para que você possa ali fazer o estatuto, fazer tudo certinho. E com isso, você vai conseguir chamar empresários da cidade, que eles vão querer ser vistos ali. E aí, isso vai fazer o quê? Com que você possa melhorar ali o seu futebol, você possa, né? Se eu tiver errado, vocês podem falar, mas eu vejo que é realmente importante isso, porque você vai atrás ali do escritório. Captar recursos, né? Porque existem recursos aí disponíveis, seja municipal, federal ou estadual, que você também pode captar esse recurso para o seu time amador, desde que esteja com o estatuto correto. Quer dizer, você vai buscar o recurso que está de fato disponível. Exato. E só complementando, a SAF, né, a legislação também obriga que o clube, a SAF, né, a Sociedade Anônima, disponibilize um valor em investimento social. Isso. A legislação, ela tem essa obrigatoriedade. Importantíssimo. Que formação de profissionais, reformas de quadras nas escolas e campos. Isso. Existe uma determinação legal de que uma parte do resultado da SAF seja esse investimento no social, para que a SAF cumpra sua função social, né, voltada sempre ao futebol, no caso da SAF. Porque o futebol, né, Kátia, ele exerce influência, né? Não adianta. Você falar, são líderes de bairros, né? Sim. E ele exerce influência ali que acaba voltando até na própria política, em tudo. Com certeza. O futebol na própria sociedade, né? De exercer influência social, né? Então, é importante que ele esteja na mão e seja bem estruturado para que as pessoas, né, consigam entender que é um mercado e que é algo que não é só a torcer para o futebol, ele pode ajudar muito no desenvolvimento social.
É importante. E não é algo intangível, né, doutor João? Porque o que a gente percebe, as pessoas às vezes ficam, nossa, mas isso para mim é tão difícil. Tá. Primeiro, existem pessoas que estão aptas a ajudar, né? No caso nosso, enquanto, né, prefeitura, a gente tem essa obrigação de levar esse conhecimento. E a gente está ali justamente para dar essa condição. E o indivíduo, a entidade começa a andar com as próprias pernas, né? Então, isso é realmente se apropriar, isso é você dar a cidadania. Sim. E não, é interessante que você falou dos recursos, né? A gente sabe que tem muitos recursos aí disponíveis e não tem pessoas que se qualificam a receber, Perfeito, né? perfeito. Não tem pessoas que conseguem ali atender as exigências para receber esses recursos. É interessante. E não é pouca coisa, né? Não, é muito. Se a gente puxar aí pela Lei Geral do Esporte, então, onde buscou-se ao longo de anos organizar a estrutura, né, do esporte nacional, pautada em uma lei que agregasse as demais e aprimorasse alguns pontos, né? Então, o que a gente realmente escuta conversando no Ministério do Esporte é que precisamos de projetos. Né? O recurso existe e como elaborar esses projetos? Hoje nós temos já, vamos dizer assim, um banco de dados. São projetos que já foram apresentados, executados, e se você entrar no site, você consegue analisar. São José dos Campos já tem também uma lei de incentivo ao esporte que traz o recurso através do IPTU e do ISSQN. Então, ali, um banco de projetos que já foram, vamos dizer, executados, captaram recurso, então eu já não tenho mais aquela dificuldade do início da lei, porque eu não tinha isso, então você estava desbravando. Hoje não, eu quero um projeto para bocha, para ginástica, para natação, eu olho lá o que o meu colega já fez, não importa o estado, né? Tá. E eu adequo ao meu objetivo, adequo para as minhas metas e eu vou trabalhar certinho, né, a comprovação de todas as metas, a execução correta do recurso e posso, inclusive, ao ano, no caso do governo federal, do recurso federal, apresentar até 6 projetos no ano. Então, é muita coisa. Então, nós precisamos, sim, de profissionais para a elaboração desses projetos e trazer, de fato, o recurso para quem precisa. Nossa, que legal, gente. Espero que vocês aí estejam gostando aí do nosso papo, a gente já está finalizando, mas eu queria aqui deixar aqui uma pergunta para cada um de vocês, assim, mas aquela pergunta, assim, do futuro. Doutor João, o que você espera, o que você imagina que será a SAF daqui a alguns anos aqui no nosso país? Bom, Fernando e Cátia, eu acho assim, né? Eu, como apaixonado pelo futebol, né? Tive a visão de torcedor a minha vida inteira, né? Eu por exemplo, quero que o Corinthians ganhe todos os campeonatos, enfim. Ah, eu também, isso eu também. Os corintianos. No entanto, analisando esse mercado profissionalmente, hoje eu vejo que o que a gente precisa no Brasil é de uma isonomia, por exemplo, falando no futebol, né? Porque aonde o mercado se desenvolve, né? Na capacidade de ele ser competitivo. Então, o futebol, nosso futebol será mais rico quando ele for cada vez mais competitivo, ou seja, todos os clubes tiverem condições, né, de agir de paridades de armas, né, que a gente chama, com a mesma força. O Brasil passou por uns anos, vocês devem perceber, que os clubes pequenos começaram a assumir. Muito por conta da Lei Pelé, porque qual que era um grande ativo do clube pequeno? O jogador. O jogador. E o jogador passou a mão do empresário, e não mais a mão do clube. Exato. Que era o Guarani, Campinas, São José. E isso levou esses clubes a perderem muito rendimento, que sustentava... A própria Portuguesa ali, que era grande lá atrás e isso você vê que foi um erro, porque a gente não produz mais esportistas, jogadores nesses clubes que revelavam muitos nomes nacionais, aí, mundiais do futebol. Eu acredito que com a SAF, com os times... tendo capacidades de lutar de igual para igual, financeiramente, que essa é a verdade, né? Financeiramente, a gente vai atrair mais investimento e vai poder melhorar o nosso desenvolvimento dos atletas. Você vê hoje que a Premier League é a liga mais
só perde para a NFL, né, em termos econômicos. Por quê? Porque ela é competitiva. Você pega a Liga Espanhola, todo mundo sabe que quem ganha é o Real Madrid. Você pega a Liga Portuguesa é o Benfica. Você pega a Liga Benfica e o Porto ali, né? O Porto. Você pega a francesa é o Paris Saint-Germain. Você pega a Alemanha, quem ganhou o Bayern. Aliás, na Alemanha, é um dado interessante, é a maior diferença do esporte mundial. O Bayern ganhou 80% do campeonato nacional, desde o começo, sua história. É muito, né? Então fica sem graça. E não atrai investimentos. E o que é legal é quando tem essa competitividade que o campeonato brasileiro está se mostrando interessante e está trazendo muitos recursos. Então, para mim, eu vejo o futuro que a SAF vai desenvolver muito esse lado, de trazer recursos, que os clubes tenham capacidade de investir de forma igualitária. E eu acho que a SAF vai poder contribuir socialmente com muitas coisas. É um mercado novo, vai gerar muitos profissionais diferenciados, advogados, economistas e uma série de coisas especializados para esse mercado, né? Uhum. Vai poder ajudar as cidades, né? Quando você tiver aí... Porque imagina, nós estamos falando aqui de São José, né? Vamos imaginar que daqui 5 anos a Águia se torne aí uma potência esportiva. Pô, o que vai trazer para a cidade, né? Como turismo, investimento e etc. Então é muito importante essa questão e é como eu vejo o futebol no futuro aí. Eu fiquei só um pouco preocupado porque assim, o Corinthians hoje, ele sendo maior, já não ganha, imagina quando todo mundo tiver igual. Aí vai ser mais difícil. Esse é só um detalhe. E você, Kátia, você assim, ali com esse olhar ali, né, da administração, eu não sei se todo mundo sabe, mas você joga vôlei, né, profissional, ganha medalhas aí, eu já vi fotos com medalhas. Hoje eu tô mais sedentário do que atleta. A Kátia sempre, desde que eu a conheço, sempre foi voltada ao esporte. Ao esporte, né? E aí você com essa visão aí mais, pelo olhar ali do município ali, como que você imagina o impacto da SAF aí no futuro? Você imagina que realmente principalmente esse pessoal do amador, eles vão buscar aí se organizar, vão buscar uma assessoria jurídica para corrigir e conseguir esses patrocínios, esses valores? O que você imagina? Eu tenho fé que isso vai acontecer, né? Porque é muito claro o benefício que você consegue. Então, hoje nós temos muitos que já fazem esses projetos sociais. Então, a partir do momento que eles consigam ter o apoio, a tendência é que o olhar volte para essa construção, né? Programas, né, legislações como o Adote um Campo, essa questão de organizar o esporte social, de buscar os recursos, porque a gente sabe que sem recurso financeiro, sem dinheiro, a gente não faz nada. Então, esse olhar é fundamental e eu vejo que para os demais esportes isso também é uma realidade que gradativamente a gente tem recebido mais projetos, né, e acredito que o futuro é esse, e os municípios também seguirem os bons caminhos trilhados, né, os exemplos eles estão aí para a gente, ninguém tem que reinventar nada, né, então um modelo de sucesso, ele deve ser muito mais que copiado mesmo, e eu vejo com bons olhos essa evolução da legislação e espero que num futuro próximo nós tenhamos aí cenários bem mais interessantes do que hoje para o esporte como um todo, né? Maravilha, maravilha. Gente, muito obrigado, quero agradecer aqui o Dr. João mais uma vez, quero agradecer a Kátia também. Quero agradecer a você aí que está nos acompanhando, ao Michel, a Isabela, a todo mundo, ao pessoal da ACE Guarulhos aqui, Associação Comercial de Guarulhos, que tem nos dado esse suporte também, a JHI, a USLOL. E é isso, voltamos aí num próximo episódio e fiquem bem. Um abraço, até mais.